Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém? Podeis assentar. Glorificando o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante de um texto a qual o Senhor colocou no meu coração, de um homem centurião. Ele era oficial ali, responsável por comandar um grupo de pessoas. Comandar uma centúria, um grupo de pessoas aí de 100, que vem a palavra centurião. E esse homem, prontamente, quando dava ordem para as pessoas que ali obedecia, e para quem ele comandava, esse homem era respeitado por esse grupo de pessoas, pela sociedade com quem ele vivia. E é interessante que esse homem era conhecido por ser piedoso. No capítulo 10, versículo 2, diz ali que ele era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa ele fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Era algo maravilhoso, ao quem as pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem tem uma característica. Eu olho para esse homem e vejo algo bom, ele é temente a Deus. E quando nós olhamos para a família, nós vemos durante a nossa caminhada de fé, e a gente é surpreendido por algumas ações que nós encontramos no dia a dia, de famílias. Parte positiva, em que nós se encontra elas orando a Deus. É uma maravilha quando nós encontramos dentro de uma família pessoas buscando ao Senhor, pessoas comprometidas com a palavra, pessoas que é envolvida com o Evangelho. E nós encontramos muito disso no nosso meio. Tanto é verdade que uma certa feita, eu já contei aqui, mas eu fui na casa de uma irmã. E quando eu cheguei na casa dela para dar uma notícia, estava aberto as janelas, as portas, mas o portão estava trancado. Eu bati palma ali na casa dela e ela não atendeu. Bati palma novamente, essa mulher não atendeu. E eu falei: não é possível, tem alguém aí? Eu vou insistir mais uma vez. E quando eu bati pela terceira vez, essa irmã apareceu com os olhos cheios de lágrimas, chorando. Ela é bem branquinha assim, estava vermelha, de tanto chorar na presença do Senhor. E quando ela chegou perto de mim, ela diz: irmão, desculpa, é que eu estava orando. Era mais ou menos umas 9 horas da manhã. E ela diz: eu estava orando, meu irmão. Desculpa, eu não vim te atender. Eu falei: não, irmão, me desculpa eu de ter insistido. Se eu soubesse que a irmã estava orando, eu não tinha nem chamado. E ela diz algo que me surpreendeu. Ela diz: orar nunca é demais. A oração, ela tem como característica desse homem. Ele era um homem que orava, esse homem chamado Cornélio, centurião. Ele era um gentil. E esse homem orava constantemente, continuamente. E quando nós encontramos esses tipos de família, que busca Deus em todo o tempo, alegra o nosso coração. Porque não existe aí família perfeita, não. Sempre tem algo precisando melhorar dentro da nossa casa. Por mais que você vê nas pessoas o poder aquisitivo, talvez você olha na pessoa e vê que casal bonito, que filhos bonitos. Mas talvez se você sentar com ela, ela vai falar assim: irmão,
eu busco algo ainda para minha família. Porque sempre está faltando alguma coisa na nossa família. E é por isso que é necessário a oração. Buscar em Deus recursos. Buscar em Deus a resposta. E buscar em Deus tudo o que precisamos para a nossa família. E quando nós lemos esse texto, nós encontramos esse homem chamado Cornélio. E o texto diz que ele vivia em contínua oração. Ele orava a Deus em todo o tempo. E como eu disse, as famílias têm sido, cada dia mais, sempre tem alguém da família, não é todos, mas sempre tem alguém que busca Deus. Pelos restos, pelos demais, vamos dizer assim. Talvez aquele filho, talvez aquele marido, talvez aquela esposa não tenha aquele mesmo envolvimento que você tem. E talvez você busca alguma resposta. E sempre tem alguém dentro da sua casa que busca mais. Que procura a vontade de Deus mais. Procura reunir a família para que Deus esteja presente naquela casa. E às vezes a gente é surpreendido com esse tipo de família. E quando nós é surpreendido, ele nos dá um ensinamento. Eu estava ali no serviço, e eu fui ali no pátio levar uma nota para um motorista bem cedo. E ele estava ali com o caminhão aquecendo. E eu olhei para o retrovisor do caminhão ali, ele estava de cabeça baixa, com os olhos fechados. E algo me surpreendeu, porque quando eu cheguei do lado dele, ele estava ali orando ao Senhor. E eu escutei quando ele dizia: abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha família. E eu saí assim, meio de ré, assim, para ele não me ver, que eu olhei ele. E algo me surpreendeu naquele moço, a quem eu nunca imaginei. Mas ele orava a Deus em todo dia de manhã. E um dia eu conversando com ele, ele diz: eu oro de manhã, eu oro à noite, pela minha família. Começar o dia, terminar o dia em oração, pode mudar os rumos das nossas decisões. Nos aproxima daquilo que o Pai Celestial pretende para a nossa vida. Muitas das vezes, aquele serviço, aquele lugar, aquele obstáculo que está atrapalhando a sua vida, durante o dia, o Senhor, Ele intervém na sua vida, ao ponto que você consegue passar aquele dia de luta, de batalha, e você consegue viver um espírito bom na sua vida. Por mais que as aflições ainda venham te atingir, você termina o dia e diz: glória a Deus, eu venci. Então é importante quando nós oramos ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para as famílias. Busque a Deus em todo tempo, em oração. Talvez na sua vida não é oração que te faz, talvez não é oração que é em primeiro lugar na tua vida, mas tem gente que não gosta de sair de casa sem ler um versículo. Tem gente que é oração mesmo, mas tem gente que antes de sair de casa, ele reúne os seus filhos, reúne a sua esposa, sei lá, faz aquela oração. Cada um tem um estilo de vida. Mas eu, olhando para esse texto, eu vejo que esse homem chamado Cornélio, ele tinha em primeiro lugar, e o texto diz ali no capítulo 2, em contínuo orava a Deus. Ele orava a Deus direto. Esse homem era gentil. Ele convivia no meio dos judeus. Mas certa feita, talvez algo lhe precisava na sua vida. O povo conhecia ele como um homem temente a Deus, um homem piedoso, homem que orava, homem que dava esmola, mas dentro de si faltava alguma coisa, e só ele, Deus, sabia. Por isso que ele orava em contínua oração. Então, o capítulo 3, ali diz que veio um anjo
E aproximou dele e disse: Cornélio. E Cornélio então fixa o olho para aquele anjo. E fixando o olho disse: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A oração daquele homem tinha chegado à memória de Deus. É por isso que eu repito aqui: vale a pena você viver em oração. A tua hora vai chegar, meu irmão. As suas orações vão chegar no trono de Deus. O Senhor está atento às suas petições. Talvez você não dê importância para isso, mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite te ouvindo. O que você tem pela sua família, o que você tem pela tua casa, e talvez o que você tem para você mesmo, o Senhor, Ele está ouvindo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. E esse homem então ouve ali o anjo falar com ele, dizendo: as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. E ele continua dizendo: envia a Jope, manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. E lá ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Então, Cornélio então manda esses homens à casa de Pedro. E quando chega na cidade, o Senhor usa Pedro. E quando é que o Senhor usa? O texto vem dizer que Pedro estava indo na hora sexta orar ao Senhor. Pedro também estava indo orar ao Senhor. E ele ali estava com fome, precisando de se alimentar. Então, diante de uma visão, um anjo lhe apareceu e ele o viu, como desceu ali um lençol, e nas quatro pontas do lençol estava amarrado, e dentro do lençol tinha ali alguns animais que lhe apresentaram na sua frente, e disse: Pedro, come, Pedro, mata e come. Mata e come, Pedro. E ele disse: não, Senhor. Replicou-lhe Pedro: de modo algum, porque jamais comi coisa comum, imunda. Mas o Senhor lhe fala outra vez, dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso aconteceu por 3 vezes. O que aconteceu com Pedro é o seguinte: apareceu ali naquele lençol alguma coisa que ele não estava acostumado a comer. E é difícil comer coisa que você não está acostumado, não é verdade? Tem uns parentes meus que foram viajar lá para Rondônia e deram um jacaré para eles comer. Só come peixe aqui, filé, sei lá. Aí chegaram lá, mataram um jacaré lá e postaram a foto para mim. E eles estavam lá degustando que nem frango. Mas eles não estavam acostumados a comer isso. Não era comum para ele. E ele diz: eu não como coisa algum comum, imunda. Mas quando ele estava ali ouvindo essa visão, o texto diz que Pedro ficou em êxtase. Na sua memória, parece que ficou assim, deu um apagão. E Pedro, depois daquela visão, chega ali os 2 mensageiros que Cornélio lhe enviou. E quando Pedro atende esses homens, a Bíblia vem dizer que esses homens contaram a história
para ele. E ele convidou esses homens para entrar na casa. E ali passaram a noite. E Pedro, no dia seguinte, a Bíblia diz que ele foi até a casa de Cornélio. Ele foi até a casa de Cornélio. Mas é interessante que o Pedro era judeu. E Cornélio era um gentil. E eles não comungavam com os outros. Mas o Senhor ali, ele estava ali preparando uma estratégia. Preparando um jeito. Eu acredito que esse preparamento do Senhor era para alcançar alguns objetivos de Cornélio. Porque ainda faltava na família dele algo que só ele sabia. Então o Senhor Deus estava preparando, através de Pedro, um judeu, um encontro maravilhoso. E esse encontro era na casa de um homem gentil, de uma pessoa que talvez ele nunca imaginou que ia entrar. Sabe aquela pessoa que parece que a gente nunca vai ter acesso a elas, porque são famílias diferentes. Aquela família que talvez não é aquele tipo de família que você gostaria de conviver. Mas você, como servo de Deus, Deus te prepara de uma tal forma que daqui a pouco você se encontra dentro da casa dessa família. E quando você se encontra dentro da casa dessa família, não tem outro jeito, você tem que falar do amor de Deus. E talvez essa situação lhe dá uma oportunidade de poder se encontrar com a família que talvez você parecia que não tem os mesmos estilos de família que você tem. Mas essa oportunidade que Deus te deu, você falou do Evangelho. Você falou do Evangelho simples, daquilo a qual Deus nos ensinou, a qual Deus deixou aqui como um manual. E nós falamos o Evangelho simples para essa pessoa. E essa pessoa se converte ao Evangelho, pelo nome do Senhor Jesus. Eu acredito que é nessa forma que o Senhor queria lidar com essa situação. Porque Pedro não comungava com os gentios. Mas agora o Senhor preparou essa oportunidade. E quando Pedro chega então na casa de Cornélio, o texto vem dizer que Cornélio ali já se prepara. Ele reúne ali a família. Ele reúne ali os amigos em sua casa. Porque ele sabia que Pedro vinha até sua casa. Então ele prepara o ambiente. E diz: eu tive essa visão. Está vindo aí um homem que irá me explicar essa visão. Aleluia. Talvez essa oportunidade é que Deus está preparando para nós. Uma oportunidade de falar do amor de Deus. Aquelas pessoas que talvez nós achamos que não vai ter acesso nunca. Mas Deus, Ele vai te preparar de uma tal forma para que você possa falar do Evangelho para aquela pessoa que talvez está anos precisando de uma palavra. E essa palavra talvez nunca ninguém falou esse Evangelho simples. Mas Deus está preparando nós como igreja para poder chegar até essas pessoas e falar do amor de Deus. Falar que Jesus salva, falar que Jesus cura, falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Falar que um dia Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Falar que um dia a trombeta irá soar, que nós temos que estar preparado, firme e constante. Falar que Jesus um dia veio aqui nessa terra, morreu numa cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou e está vivo. Esperando um dia que a trombeta soar, para que um dia nós encontrar com Ele nos ares. Esse evangelho simples que precisamos falar para as pessoas.
E Pedro, quando chega na casa de Cornélio, ele falou esse evangelho. Ele diz: chegou um homem, e Deus deu o Espírito a ele. E esse homem, Jesus, ele falou do evangelho simples. Ele veio ao mundo pregando o evangelho. E ele curou ali alguns cegos, os coxos. Ele expulsou algum espírito imundo que estava nas pessoas. E ele conversando ali na casa de Cornélio. E quando de repente essa palavra estava sendo falada por Pedro, o texto vem dizer que o Espírito Santo desceu naquela casa. E todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Por causa desse evangelho simples. Mas que nós não podemos deixar de falar para as pessoas. Pedro só falou coisas simples. Aleluia. Talvez a gente tenha deixado as coisas de lado, meu irmão. E dentro da nossa família, nós precisamos, dentro da nossa família, buscar mais da parte de Deus. Porque é lá dentro da nossa casa que existem coisas que precisam ser consertadas. Talvez os olhos humanos das pessoas vejam você como um homem bom. Talvez as pessoas vejam você como uma família feliz. Talvez as pessoas olhem você como ter um poder aquisitivo bom. E isso é bom. Mas quem sabe você está orando faz tempo dizendo: Deus, eu estou orando continuamente como orou Cornélio, buscando uma resposta para a minha vida, para a minha família. E até hoje eu não tenho alcançado o objetivo, eu não tenho alcançado o êxito. Mas eu ainda continuo orando, eu continuo buscando, eu continuo vindo à igreja. E eu tenho certeza que eu não vou desistir dessa busca constante. Mas o Senhor diz nessa noite: não desista. Não deixe de continuar buscando ao Senhor. Não deixe de continuar buscando por aquele objetivo da sua família. Eu tenho na minha família pessoas que já foram evangélicas e hoje não estão na casa de Deus, mas eu estou ainda buscando. Eu sei que um dia Deus vai usar uma estratégia para buscar, para alcançar os seus e também os meus. Mas eu não estou desistindo de buscar, pastor Leal. Em minhas orações eu estou lá dizendo: Senhor, salva a minha família. Tem gente da minha família que eu não posso nem falar da Bíblia, porque eles conhecem muito mais do que eu. Mas talvez eles não saibam, mas eu estou orando. Deus, me dê estratégia, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem estratégia para mudar a situação e um dia fazer com que a minha família volte. Eu tenho certeza que na sua também. Continue buscando ao Senhor. Deus, Ele nos surpreende cada dia. Deus, Ele tem nos surpreendido cada dia. Por isso que a nossa fé tem sempre aumentado. Louvado seja Deus. Eu lembro quando meu irmão estava com Covid. Quando aqui pedimos: Deus, abençoa Elias, cura ele está ali naquela situação difícil, na UTI. E eu pedindo oração, a igreja orando, ajudando em oração. E um dia eu estava aqui no púlpito,
Me deram oportunidade para fazer leitura. Mas na minha cabeça ainda eu estava orando, pedindo a Deus, Deus, cura meu irmão. Mas eu lembro até hoje, quando o pastor Eliel disse, queremos agradecer porque o Elias já está em casa. E eu nem sabia. Eu olhei aqui para o pastor Eliel, com a cara assim, nem eu estou sabendo disso. Eu que sou irmão, eu que estou próximo da família. Mas Deus me surpreende cada dia. Enquanto ainda eu estava buscando, Deus já tinha solucionado o problema. Quem sabe nessa noite, nas suas orações, você tem buscado resposta. Talvez você tenha buscado algo que até agora não chegou. Ei, a providência de Deus já está na sua vida. Acredita, tenha fé que o Senhor já entrou com providência na situação. O Senhor é maravilhoso, Ele nos surpreende a cada dia. Ele faz coisas que nós não acreditamos, que foi tão rápido assim. Nós não acreditamos que aquela situação que talvez nós não tinha jeito, não tinha solução. Mas o Senhor, Ele tem os seus meios. Nada é impossível para Ele. Talvez nós achemos tão difícil, mas para Deus nada é impossível. Não tem nada para Deus que Ele não possa resolver. Não tem nada para Deus que Ele não possa intervir. Não tem doença para Deus que Ele não possa curar. Mas se Ele permitir que tu seja curado, Ele vai permitir. Se Ele permitir que você for salvo hoje, Ele vai permitir. Se Ele permitir que a sua família seja buscada através de uma estratégia, Ele vai permitir. O que nós devemos é continuar buscando ao Senhor em todo o tempo. Cornélio buscava o Senhor continuamente. Ele não deixava de buscar. Ele não buscava de dizer, Deus, eu preciso de algo na minha vida. Me ajude numa estratégia, Deus. Eu não vejo solução para o problema. Eu só enxergo pouco, minha visão está enxergando pouco. A minha visão não está enxergando a bênção. Eu estou ficando míope. A minha fé está diminuindo, Deus, porque já faz muito tempo que estou esperando. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, continua buscando ao Senhor. Continuamente. Continuamente. Continue lendo a palavra do Senhor continuamente. Continue reunindo como um culto como esse continuamente. Continue fazendo a vontade de Deus continuamente. Continue servindo ao Senhor continuamente. Continue buscando, continue. E Deus lhe dará a resposta em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Lucas capítulo 24, 38 diz, por que estáis perturbados? Porque surge dúvida no coração de vocês. Porque ainda vocês têm dúvida do poderio de Cristo. Não fique preocupado não, meu irmão. Se preocupe se você não buscar o Senhor, aí você tem que ficar preocupado. Mas enquanto você estiver buscando ao Senhor, continuamente, sem cessar. Ei, a Bíblia diz que quando Cornélio orava, chegou até a memória do Senhor. A sua oração chegou até a memória do Senhor. A sua oração chegou até a memória do Senhor. Continue orando. A sua oração chegou até a memória do Senhor. Continue buscando, a sua oração chegou até a memória do Senhor. Continue se esforçando, o seu esforço chegou até a memória do Senhor. Continue trabalhando, o seu trabalho chegou até a memória do Senhor. Continue. O Senhor reconheceu
a sua busca, o seu esforço, e por isso hoje está te dando uma bênção no nome de Jesus. Então falou Pedro dizendo: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem é a família lá, não importa. Deus não faz acepção. Não importa quem é a família, Deus não faz acepção. Não importa se é aquele teu amigo que você não tem empatia, não importa. Deus vai arrumar um jeito. Deus vai arrumar uma estratégia. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa que família tu é. Você vai ser alcançado pelo nome de Jesus. A sua família vai ser alcançada pela graça dele. O seu esposo vai continuar firme na presença de Deus. Não importa que até hoje nada aconteceu na sua vida, não importa, ele não faz acepção. Louvado seja Deus. E diz ali no 36, e essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos, de todos, de todos. Apresentamos esse Senhor às pessoas. Que nós continuamos apresentando esse Deus à nossa família. A sua casa tem que estar sendo sempre apresentado Deus. É no dia a dia lá na tua casa? É Deus. É no trabalho? É Deus. À noite está lá com seus filhos, com a sua esposa? Deus. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que estar no centro da tua família. Apresente Deus a eles. Há tantas coisas que está tirando do foco a nossa família, no mundo de então. E muitas das vezes nós ficamos dispersos dentro da nossa própria casa. Mas o Senhor quer que você e que nós apresentamos a Ele em todo tempo, dentro da nossa casa. E assim que nós apresentarmos esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, vai chegando até a memória do Senhor. Tenha certeza disso. Vai chegando até a memória do Senhor. E Ele a qualquer momento, vai te surpreender. Ele tem surpreendido muita coisa na minha vida. Ei, Ele tem surpreendido tanta coisa na minha vida. Tem coisas inimagináveis. Tem coisas que eu não enxergava, um passo Deus me concedeu. Tem coisas que eu não via muito longe. E Deus me deu força para buscar. Deus nos surpreende. Ele vai usar alguém. Ele vai usar estratégia. Ele vai mudar um jeito. Mas que Ele vai resolver o teu problema em nome de Jesus. Aquilo que tu busca há tanto tempo. Fica tranquilo, Ele vai resolver. Mas o que nós devemos é continuar buscando ao Senhor. Talvez as pessoas não querem. Talvez você fale o evangelho e não queira. Mas continue. O Senhor vai trabalhando, talvez na tua família não, mas na outra família vai. Lembra da parábola da grande ceia? Chamava um convidado, não posso porque eu estou aqui no campo. Chamava alguém, não posso. Aí aquele homem diz, então vai lá, chama os cegos,
os aleijados. Chama aqueles que não têm significância. E tragam para que seja cheia a minha casa. O Senhor, Ele está salvando pessoas. Mas Ele quer usar você dentro da tua casa. Para falar para os seus. Palavras simples. Palavras simples do Evangelho. E diga a Deus em oração. Talvez você não tenha argumento de palavras. Mas diga em oração dizendo: Deus, salva a minha família. Restaura a minha família. Una a minha família. Faz um projeto diferente na minha família. Senhor, eu estou há tanto tempo buscando isso, Deus. Por isso, Senhor, solucione esses problemas que há tanto tempo eu busco. E o Senhor, a qualquer momento, Ele vai intervir nessa situação. Mas se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, ei, tenha certeza que vai chegar em Deus as suas orações. Tenha certeza que vai chegar em Deus as vossas orações. Tenha certeza que vai chegar em Deus as suas orações. Tenha certeza que vai chegar em Deus a sua oração. Tenha certeza que vai chegar em Deus a sua oração. Louvado seja Deus. Vamos orar? Fique em pé comigo. Pensa algo agora que você tem orado tanto pela sua família. Pensa aí contigo. No seu particular. Aquilo que há tanto tempo você busca para a tua família. Vai tudo bem lá? Como está a sua casa? Ei, as suas orações parece que não chegou até Deus. Mas tenha certeza que Deus já ouviu a sua oração. Mantenha calma, meu irmão. Não desista, não. Mantenha calma, não desista, não. Continue orando. Pensou lá? Pensou lá alguma coisa da sua família? O que falta lá ainda? Então eu quero pedir para você, ore mais uma vez. Ore mais uma vez. Busca Deus mais uma vez. Fala com Ele então mais uma vez. Entrega esses problemas para Deus mais uma vez. Continue entregando mais uma vez em suas orações. Eu tenho tido feito a minha parte, porque eu também tenho problemas. Não é só porque a gente prega o evangelho que nós não temos. Nós estamos cheios de problemas. Mas eu ainda estou buscando em Deus. Eu ainda estou buscando em Deus a resposta. Eu tenho certeza que a qualquer momento chegará a memória do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Entrega essa sua oração ao Senhor. Vamos orar?